Você já sentiu a eletricidade da fé, a promessa de algo além da vida? E se eu te dissesse que no momento mais sagrado e sombrio da história, um segredo foi revelado, um evento tão profundo que a maioria de nós mal ousa sussurrar, uma teoria bíblica poderosa, quase esquecida, que nos leva diretamente ao coração do Apocalipse. Você já ouviu falar dos 24 anciãos que cercam o trono de Deus? E se a história deles começasse muito antes do que imaginamos? Prepare-se para uma jornada que vai abalar suas convicções e reacender a chama da esperança. Porque hoje, vamos desvendar se os 24 anciãos do Apocalipse já foram ressuscitados. Esta é uma teoria que intriga os maiores estudiosos. E você está prestes a descobrir o porquê. Imagine o cenário: o Gólgota, palco da maior tragédia e, paradoxalmente, da maior vitória da humanidade. O céu se fecha em luto, a terra treme em agonia, o véu do templo, que separava o homem de Deus, se rasga de cima a baixo, um grito silencioso de que algo irrevogável havia acontecido. Mas em meio a essa sinfonia de dor e milagre, um evento ainda mais enigmático se desenrolava, quase invisível na grandiosidade do sacrifício. Mateus 27, 52, 53 nos entrega um fragmento de mistério, um eco de uma realidade que desafia nossa compreensão. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Santos? Mas quem eram esses santos? Almas esquecidas em túmulos empoeirados, agora despertas para um mundo transformado. Pessoas que viveram e morreram na fé, aguardando pacientemente a promessa da ressurreição. O texto não nos dá nomes, não nos dá números, apenas a certeza. Eram fiéis do passado. E o mais intrigante, só foram vistos depois que Jesus ressuscitou. Essa é uma passagem que raramente ecoa nos sermões. Um detalhe poderoso que muitas igrejas preferem deixar no silêncio. Mas essa omissão levanta uma pergunta que ressoa em nossa alma. Esses santos foram apenas um sinal, um prenúncio do que estava por vir? Ou eles foram os primeiros a provar da eternidade, continuando vivos e ascendendo aos céus com Cristo? Aqui, meus amigos, é onde a teoria se enraiza. E se entre esses ressuscitados, esses peregrinos da fé que emergiram da escuridão dos túmulos, estivessem os mesmos 24 anciãos que João, em sua visão apocalíptica, vê glorificados, adorando diante do trono de Deus? Seriam eles as primícias, os primeiros frutos de uma nova criação que brotava da própria morte? A ideia é audaciosa, quase impensável, mas e se for a chave para um mistério muito maior? Após a crucificação, em meio ao silêncio da espera e à explosão da ressurreição, algo ainda mais profundo estava em curso. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos oferece uma frase carregada de um simbolismo que transcende o tempo, um eco de uma missão divina que muitos jamais consideraram. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4:8. Levou cativo o cativeiro. Pense na profundidade dessas palavras. Não é apenas uma figura de linguagem, mas a descrição de uma batalha travada e vencida. Cristo, em sua vitória sobre a morte, teria descido ao Sheol, o lugar dos mortos, o limbo das almas justas que aguardavam a redenção. Ele não apenas ressuscitou, mas resgatou. Essa visão ecoa em 1 Pedro 3, 19 e 20, onde Jesus é descrito pregando aos espíritos em prisão. Seria essa uma missão secreta, realizada naquele ato misterioso entre a cruz e a ressurreição? Um ato de libertação que desvendaria as prisões da morte para aqueles que viveram na fé? A teoria ganha força aqui. Jesus não ascendeu sozinho. Ele trouxe consigo uma comitiva celestial, uma multidão de homens e mulheres justos do Antigo Testamento, agora glorificados, revestidos de corpos incorruptíveis. Eles seriam os primeiros a experimentar a plenitude da nova aliança, os arautos de uma nova era. Se essa visão for verdadeira, esses libertos não permaneceram na terra. Eles não foram meros fantasmas ou visões passageiras. Eles subiram com Cristo direto para a presença do Pai, para um lugar de honra e glória. E é aqui que a conexão se torna quase palpável. O livro do Apocalipse, no capítulo 5, nos apresenta uma cena de adoração que nos tira o fôlego. Os 24 anciãos diante do trono de Deus, em vestes brancas, com coroas de ouro, adorando dia e noite ao Cordeiro que foi morto. Seria essa uma simples coincidência literária ou uma revelação impressionante que liga os sepulcros abertos em Jerusalém à sala do trono celestial? A ideia de uma comitiva ressuscitada subindo com Cristo
adiciona uma camada de drama e glória à história da redenção, tornando-a ainda mais pessoal e real. Eles seriam os primeiros, abrindo o caminho para todos nós. No coração da revelação de João, no livro do Apocalipse, somos transportados para uma visão que desafia a compreensão humana. Uma cena de poder, majestade e adoração que nos faz contemplar a própria essência do divino. João vê, e ao redor do trono havia 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro sobre as suas cabeças. Apocalipse 4:4. Esses anciãos não são figuras passivas, eles estão em uma posição de autoridade inquestionável, próximos ao trono de Deus, envolvidos nas decisões celestiais e, mais importante, liderando a adoração ao Cordeiro. Cada detalhe da descrição de João é carregado de simbolismo. Tronos não são meras cadeiras, mas símbolos de realeza, de um governo compartilhado, de uma posição de poder e julgamento. Coroas. Não coroas de espinhos, mas coroas de ouro, sinal de vitória sobre o pecado e a morte, um prêmio por uma jornada concluída com fidelidade. Vestes brancas, o branco imaculado não apenas de pureza, mas de redenção, de um sacrifício que lavou toda a mancha. Mãos, taças de ouro cheias de incenso, que são, segundo o próprio texto, as orações dos santos. Mas a pergunta que ecoa em nossa mente é: quem são eles? Quem são esses seres tão privilegiados, tão próximos do Pai, com tal honra e poder? A teologia, ao longo dos séculos, propôs diversas teorias, cada uma com seus méritos e desafios. Há pelo menos 4 interpretações principais: os 12 patriarcas de Israel e os 12 apóstolos, uma união simbólica entre o Antigo e o Novo Testamento, representando a totalidade do povo de Deus através das eras. Representantes glorificados da Igreja, a ideia de que eles simbolizam a Igreja Universal, vitoriosa e redimida. Anjos com funções sacerdotais, que seriam seres angelicais de alta patente, com um papel especial na adoração. E a teoria mais ousada, a que estamos explorando, são santos ressuscitados com Cristo em Mateus 27. Essa última teoria ganha um peso emocional e teológico significativo. Afinal, anjos não usam coroas de vitória. Eles não foram redimidos da morte e do pecado. Anjos não precisam de vestes brancas como símbolo de purificação. E anjos não oram. Eles são ministros da oração dos santos. Mas os 24 anciãos adoram, e suas taças estão cheias das orações de outros. Tudo aponta para uma identidade humana, uma identidade de redimidos, de seres que experimentaram a carne, a queda e a redenção. Seriam eles a representação máxima da vitória de Cristo sobre a morte, os primeiros a desfrutar de um novo corpo e de um lugar de honra no próprio céu. A ressurreição de Jesus Cristo é o coração da fé cristã, o ponto de virada que transformou a história. Mas, em sua essência, a ressurreição de Cristo não foi um evento isolado, mas o início de algo muito maior. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:20, declara uma verdade profunda que ressoa através dos séculos. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. A palavra primícias carrega um significado agrícola, profundamente enraizado na cultura hebraica. Imagine a primeira colheita, a porção inicial e mais preciosa, dedicada a Deus antes da colheita principal. Não é apenas um único grão, mas um feixe inteiro, uma amostra gloriosa do que está por vir. Paulo não está dizendo que Jesus foi o único a ressuscitar. Ele está dizendo que Jesus foi o primeiro, o precursor, o protótipo de uma realidade que aguarda a todos nós. Isso reforça a ideia de que a ressurreição de Cristo não ocorreu em um vácuo. Ela abriu as portas da eternidade para outros. Os que dormem são aqueles que já faleceram, aguardando o despertar final. E Jesus, como as primícias, pavimentou o caminho para a ressurreição de todos os justos. Em Levítico 23:10-11, o sacerdote apresentava um feixe das primícias, não apenas um fruto solitário. Esse simbolismo bíblico é poderoso e não pode ser ignorado. Se essa interpretação estiver correta, os santos que ressuscitaram com Jesus em Mateus 27 seriam essa colheita antecipada, a porção inicial da nova criação, os primeiros a desfrutar de corpos glorificados e imortais. E se assim for, os 24 anciãos que adoram no trono celestial são, de fato,
Os representantes dessa primeira geração ressuscitada, já entronizados, já em glória, já desfrutando da presença de Deus. É crucial entender que não há uma prova 100% de certeza nas Escrituras para essa conexão. A Bíblia é um tesouro de mistérios, de verdades que nos desafiam a buscar, a investigar, a crer. Ela nos oferece pistas, fragmentos de um quebra-cabeça divino, mas não revela tudo de forma explícita. Como disse Moisés em Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas a beleza está em conectar os pontos, em ver como as Escrituras se entrelaçam para formar uma tapeçaria de esperança e revelação. Então chegamos ao cerne da nossa investigação. Os 24 anciãos do Apocalipse são os santos que ressuscitaram com Jesus? A resposta, em sua honestidade, é que a Bíblia não nos dá um sim ou não direto, mas a riqueza das Escrituras reside em suas conexões, em seus ecos, nas verdades que ressoam entre um livro e outro. Os elementos bíblicos que se unem para formar essa teoria são no mínimo intrigantes e profundamente sugestivos. Sepulcros abertos após a morte de Jesus, Mateus 27:52. Um evento sobrenatural que quebrou as barreiras entre a vida e a morte. Santos ressuscitados que não apenas saíram de seus túmulos, mas apareceram a muitos na Cidade Santa. Testemunhas vivas da vitória de Cristo. Cristo levando cativos consigo. Efésios 4:8. Um ato de libertação que esvaziou o Sheol de seus justos prisioneiros. Os 24 anciãos em Apocalipse 4 e 5, descritos com tronos, vestes brancas e coroas de ouro, um quadro de glória e autoridade. E o conceito poderoso de primícias, 1 Coríntios 15:20, que sugere que a ressurreição de Jesus foi o começo de uma colheita gloriosa. Tudo isso, quando conectado, forma uma linha interpretativa que é não apenas coerente, mas profundamente tocante. É uma teoria que pinta um quadro mais completo da vitória de Cristo. Um panorama onde os primeiros frutos da redenção já estão na glória. No final, essa teoria nos lembra de uma verdade que transcende qualquer especulação. Cristo venceu a morte. A ressurreição não é uma fantasia, mas uma realidade garantida para todos os que nele creem. Se alguns já ressuscitaram com ele, é um sinal irrefutável, um prenúncio glorioso daquilo que também nos aguarda. Apocalipse 20:6 nos oferece uma promessa que ecoa como um cântico de esperança. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Se os 24 anciãos são parte dessas primícias, então eles estão ali, diante do trono, como testemunho vivo, como prova irrefutável do que Deus fará com todos os seus filhos. Eles são a garantia de que a morte não tem a última palavra. Qual a sua opinião sobre essa teoria? Ela mudou sua forma de enxergar o Apocalipse? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Se você gostou dessa jornada incrível, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com amigos e familiares e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua visão da fé. Que a paz de Deus esteja com você.